E aí galera, tudo bem? Aqui quem fala é o Shade, trazendo um vídeo sobre o Banco Central e o Roberto Campos Neto, que é o presidente do Banco Central. E é talvez hoje o grande espantalho da esquerda brasileira. E eu não sei por quê. Quando o Lula foi eleito esse ano, né, tipo, entrou na presidência esse ano, logo as grandes figuras da esquerda, inclusive ele, começaram com a narrativa dos ataques ao Banco Central, principalmente ao presidente do Banco Central, que é o Roberto Campos Neto, que eu imagino que só possa ser neto do Roberto Campos, que é um grande economista, talvez um dos maiores economistas da história do Brasil. Mano, não é possível que eu não seja parente, impossível que eu não seja. Vou assumir que é. De qualquer jeito, a galera começou a bater muito nele, porque a política do Banco Central dele é de redução da inflação. Ou seja, é estipulado uma meta de inflação, a meta é arbitrária no sentido que você pode estipular qualquer meta visando o seu objetivo a se bater, mas foi estipulada uma meta de redução da inflação. E uma das formas mais clássicas e básicas de se reduzir inflação é aumentando os juros. É uma ferramenta meio clássica e meio básica de economia fazer isso, essa meio que alavanca entre um e outro, ou seja, mexe nos juros, melhora a inflação e vice-versa, tá ligado? Eu não vou debater aqui economês, se é melhor ou não é melhor, se tem formas melhores ou não. Imagino que essa seja uma das formas mais fáceis. Qual que é a parada? Quando você mexe em juros, aumenta juros, o dinheiro fica mais caro, fica mais inacessível, tanto para você investir, ou seja, para você ter uma empresa, você buscar crédito, buscar capital, fica mais complexo, fica mais caro, etc. E também, se você é uma pessoa física, aumentos de juros de forma geral, diminui o seu poder de consumo, diminui o poder que você tem de buscar crédito também, de financiar, etc., porque os juros acabam ficando muito mais altos, ou seja, impacta na produção industrial, no varejo e no consumo. Então, por conta disso, políticos de esquerda, via de regra, costumam bater muito nesse tipo de política monetária. Porque, por exemplo, o Lula, o primeiro governo dele foi muito conhecido pelo aumento do consumo entre classes que não estavam acostumadas a consumir tanto, o que é bom. Então, mas, ou seja, é pautado numa medida, entre aspas, populista, no sentido que é uma medida fácil de você angariar apoio público, aumentando o consumo dessa galera, fazendo eles financiarem carros, casas, produtos eletrônicos, seja o que for. E também você ganha apoio do consumidor, do grande empresariado que tem dinheiro fácil, que nem, por exemplo, a Luísa Trajano da Magalu estava aí reclamando. Qual que é a parada? Inflação é uma métrica muito importante, porque inflação é uma das formas mais cruéis de roubo de dinheiro do povo, porque é um dinheiro que não vai para lugar nenhum. Tipo, não é como se fosse transferir de um lugar para outro. Inflação é o dinheiro do povo sendo comido, sendo progressivamente, lentamente devorado. Ou seja, se você ganha R$ 1.000 esse ano que vem, se a inflação está muito alta, esses R$ 1.000 valem muito menos. Qual que é a parada? Inflação é uma coisa que o povo não entende. E é uma coisa difícil de você passar como um governo para a população. Ou seja, você fala, eu diminui a inflação desse ano, eu bati as metas de inflação. O brasileiro médio não entende o que isso quer dizer, isso não faz nada, isso não impacta nada na percepção dele, porque ele não entende o que isso quer dizer. Agora, quando você mexe em juros, o que mexe em consumo direto, o povo entende, porque isso afeta muito claramente o que é o dia a dia. Quando você abaixa a inflação, o povo não te vê como um herói. É simples assim, a população não sente que você fez nada por ela. Apesar de você ter feito, porque os maiores prejudicados pela alta da inflação são os pobres, que têm uma menor força de guardar dinheiro, de guardar renda, de investir. Eles têm muito menos poder de investimento. Ou seja, a inflação ataca muito mais o pobre do que a classe média e a classe alta. Já juros parece um benefício. Tipo, juros baixos é um benefício, mas é muito menos importante do que a inflação. Porque a inflação diretamente destrói, corrói
o dinheiro da população. Diretamente faz a população ficar mais pobre. Só que ninguém vê, ninguém sabe metrificar, a maioria da população brasileira não entende o conceito, não sabe como calcular essas coisas, não consegue metrificar. Então é uma coisa que fica muito abstrata. Ah, beleza, meta da inflação. É um bagulho abstrato pra caralho. Agora, juros, não. Porque juros você vê. Quando você vai financiar um bagulho, quando você vai comprar alguma coisa, quando você vai financiar um carro, vai financiar uma moto, é muito direto, é muito claro, não tem como você não ver. A parada é que a alta da inflação é muito mais prejudicial para o pobre do que o aumento de juros. Só que isso não é perceptível para a população média. Então, políticos populistas, é que eu não estou nem falando só da esquerda, mas a direita também já se apoiou muito nessa narrativa, para eles isso é muito ruim. E como o governo atual e vários políticos grandes da esquerda são populistas, eles se apoiam em medidas populistas, eles não ligam para o que é melhor ou não, e sim o que parece melhor, ele está atacando o Roberto Campos Neto e o Banco Central. A parada é que a função do Banco Central é cumprir uma meta financeira monetária que eles têm. E a meta é reduzir a inflação, para garantir que o dinheiro do brasileiro continue valendo mais, não se corroa tanto. E isso é bom pro pobre. Tipo, isso é a melhor política financeira e monetária pro pobre. Só que não é claro, não fica óbvio, não é popular, não é populista. Então, um monte de político. Tem muitos de direita, mas agora é o grande espantalho da esquerda, um dos grandes espantalhos da esquerda esse ano, é o Banco Central. Tipo, o Banco Central ele é independente justamente para ele cumprir uma meta monetária. E só, independente do que vai ficar bom para o governo ou não. A parada é que, a verdade é que a inflação abaixar é excelente para o governo Lula. É excelente para a população e excelente para o governo Lula. Só que não fica claro que é excelente para a população e não fica claro que é excelente para o governo Lula. Então, como populistas gostam de fazer coisas que parecem ótimas, mas não necessariamente são ótimas, ao invés de coisas que não parecem ótimas, mas são ótimas, eles tornam isso um grande espantalho. Simples assim. Véi, institutos. A idiotice generalizada se alastra como uma gigantesca praga no debate público brasileiro. E é bizarro o que está acontecendo. Mas é isso. Se você gostou do vídeo, deixa um like, se inscreve no canal, que me ajuda muito. Se você discorda do que eu falei, deixa aí o porquê. Argumentos, hein? Argumentos que envolvam conceitos e não só, tipo, sabe, xingamentos bobos. É isso. Valeu.